aquele solo do Eu navegarei. Isso. Irmãos, nós estamos diante de uma campanha poderosa, um tema poderoso, a qual agora vai nos narrar que o apóstolo Paulo, quando ele manda esta carta para a igreja de Éfeso, ele encoraja os irmãos ali acerca da santidade, acerca de permanecerem firmes com Jesus, de fazer a diferença. Haja visto que, se nós lermos no capítulo de número 5 do livro de Efésios, logo no começo, nós vamos encontrar aqui que Paulo diz: sede imitadores de Cristo, porque Cristo, ele é, aleluia, o cabeça da igreja. Cristo é aquele que demonstrou a mais livre e espontânea vontade de santidade diante da presença de Deus. Haja visto que quando ele desceu aqui na terra, ele levou um ato de simplicidade. Jesus era muito simples nas suas palavras, nas suas pregações. O capítulo que nós lemos aqui do livro de Mateus vai nos mostrar isso. Jesus agora está com uma imensa multidão à sua frente. A Bíblia vai dizer que não só a multidão acompanhava Jesus, mas os discípulos. Por quê? A multidão e os discípulos gostavam das ministrações, das palavras de Jesus. E o versículo que nós lemos aqui, no versículo 13 e 14 do livro de Mateus, vai nos narrar agora sobre o sal da terra e a luz do mundo. E nós sabemos que o sal é aquilo que dá gosto diferente. Jesus estava mostrando para os discípulos e para o povo que nós somos diferentes de quem está lá fora. Jesus estava mostrando para a multidão e para os discípulos que, se o Espírito Santo estivesse dentro deles, eles não eram igual ao mundo, eles eram diferentes do mundo. Por quê? Aquilo que traz sal, aleluia, é algo diferente. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: ei, você carrega a essência de Deus na tua vida, você carrega a presença de Deus na tua vida. Sal, aquilo que dá algo diferente, um gosto diferente. Só que Jesus continua pregando para a multidão e para o povo, dizendo: ei, vós sois o sal da terra. Depois Jesus expressa: e vós sois também a luz do mundo. O que Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje? Se eu sou o sal da terra e a luz do mundo, eu sou totalmente daquilo de quem está lá fora. Aleluia, Senhor. Pastor Gabriel me prova, te provo. Livro de Salmos de número 119, verso 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu entendo que, se eu medito na palavra de Deus, se eu medito nos mandamentos de Deus, eu tenho a lamparina acesa para mim, Senhor Jesus. Eu não sei se tem alguém que pegou, mas nela, Bíblia Sagrada, buscar a Deus é um ato de santidade. Por quê? Porque, aleluia, quem é santo se santifica mais. E como vai se santificar, pastor Gabriel? É lendo a Bíblia, é orando, é jejuando, é buscando a Deus. Porque eu tenho que ser diferente do mundo. Depois que eu levanto a mão, aceito a Jesus, eu tenho que entender que eu sou diferente. Se eu beber lá fora, quando eu entro para a presença de Deus, eu não bebo mais. Se eu usar a droga lá fora, quando eu entro para a casa de Deus, na presença de Deus, eu não uso mais. Se eu pegava lá fora, quando ficava lá fora, quando eu era lá fora, quando eu aceito a Jesus, eu não faço mais saber. Eu sou a essência da palavra certa, a imagem e semelhança do grandão da Galileia. Eu não sei se tem alguém que está pegando aqui, mas assim diz o Senhor: ei, você é a imagem e semelhança de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então eu tenho que entender que eu sou diferente do mundo. Se eu sou diferente do mundo, eu dou exemplo para quem está lá fora. Para quem está lá fora, observar que eu sou um verdadeiro servo de Deus, que eu sou a verdadeira serva de Deus. Porque hoje, na nossa geração, já não se me assina
mas Ele não aceita, aleluia, você ser igual ao mundo. Você tem que ser diferente do mundo. Porque hoje na nossa geração tem gente que pega, labora, faz tudo labora, e quando entra no Santos dos Santos, acha que Deus esqueceu, acha que Deus não vai se lembrar. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: eu te vejo não é só dentro do templo, mas lá fora também. Eu te vejo, aleluia, na tua casa. Eu te vejo, aleluia, você na escola, no seu trabalho, aonde você passar, eu estou te vendo. Eclesiastes capítulo número 12, versículo de número 13, 14, vai dizer que nada fica encoberto aos olhos do Senhor, quer seja bom e quer seja mal. Isso significa que Ele me compreende, Ele me vê aonde eu estiver. Deus, Ele me vê aonde eu permanecer. Deus, Ele me vê. Não adianta alguém olhar para Deus e dizer: Deus não está me vendo, Deus está te vendo sim. Deus está te observando sim. Deus está te notando sim. Porque hoje não importa se o pastor me vê, tudo bem. Se a irmã não me vê, tudo bem. Se a liderança não me vê, tudo bem. Mas temos que entender que Deus, Ele te vê. Glória a Deus. Pastor Gabriel, a sua geração é light? É, meu irmão. Mas nós temos que fazer a diferença. Como eu disse, crente raiz é crente que busca a palavra, jejua, ora, se santifica, vigia, se separa. A Bíblia vai dizer, a Bíblia que está dizendo, que no capítulo de número 6 do livro de Mateus, Jesus ensina todo mundo a orar. Jesus ensina todo mundo a jejuar. Jesus ensina todo mundo a buscar a palavra, porque crente é crente, tem que estar firmado na palavra, para dar com a lamparina acesa para ir orar com Jesus. Já pensou se quando ele pegar, você estiver com a lamparina apagada, aí vai ficar igual as bichas, aleluias, loucas que não se prepararam, não separaram azeite no ciclo, aí quando o novo veio, elas ficaram. Deus está dizendo: ainda dá tempo de você separar azeite para mim, ainda dá tempo de você permanecer com a lamparina acesa, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Quando Paulo, aleluias, envia esta carta para a igreja de Éfeso, ele estava dizendo: não se percam, ainda que surjam tentações, não se percam, ainda que existem pratos, não se percam, ainda que existam propostas, não se percam, permaneçam firmes na palavra, despertem, igreja, porque o noivo está voltando. Quando ele está dizendo isso, ele está falando: ei, não se preparem, estejam preparados. Já percebeu que há uma diferença? Eu vou me preparar e eu estou preparado. Quando eu vou me preparar, aleluia, talvez no processo ele pode voltar e eu ficar. Mas se eu estiver preparado, irmão, quando o grandão da Galileia raiar nas nuvens, aleluias, eu tenho a certeza que eu vou ganhar o céu vermelho. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: hein? Não se preparem, estejam preparados, porque cada dia mais a gente vê a palavra de Deus se cumprindo. Me prova, pastor Gabriel, te provo. Livro de Mateus, capítulo número 24, versículo número 6, vai dizer que haverá guerras e rumores de guerras, e isso só seria o princípio das coisas. O que está acontecendo hoje? O que está acontecendo hoje é guerra, é pai matando filho, é filho matando pai, e o texto vai dizer que isso só é o princípio das dores, é só o começo das dores. Imagina o que vem por aí, meus irmãos. O fato é estar preparado para ir morar no céu com Jesus, porque tem muita igreja, e é essa a realidade, que está dormindo diante da presença de Deus. Quando ele está dentro do templo, dentro da igreja, ele adora, ele roda, ele pula, ele glorifica,
glorifica aqui, mas quando está em casa está na prova. Quando está em casa não quer mais servir a Deus. Nós temos que entender que nós somos verdadeiros servos de Deus e carregamos uma essência dentro de nós. E essa essência eu vou te apresentar. Livro de Atos, capítulo número 2. A Bíblia vai dizer que todos estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, aleluias, aleluias, um vento veemente impetuoso e encheu toda a casa. E de repente começou a subir línguas repartidas como pé de fogo, a qual todos foram cheios do Espírito Santo. Eu quero te dizer na noite de hoje que essa essência que você carrega é o Espírito Santo de Deus dentro de você. Deus está dizendo para nós aqui na noite de hoje: zela pela presença que eu derramei na tua história. Zela pela promessa que eu acreditei na tua vida. Porque quando ninguém acreditou, Deus acreditou em você. Porque quando a tua parentela desacreditou, Deus olhou para você e disse: não, esse aí tem promessa, eu acredito nele, eu acredito nela, eu acredito que ela vai longe, eu acredito que ele vai longe. O homem pode te desprezar, mas Deus, ele não te despreza. Pastor Gabriel, prova de pouco, livro de Isaías vai dizer que pode até uma mãe criada deita se esquecer do seu próprio filho. Todavia, Deus, ele não se esquece de você. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: ainda que a tua família te deixe, eu não vou te deixar. Ainda que o meio perdas, os amigos te deixem, eu não vou te deixar. Amizade você vai perder na trajetória, normal. Familiares não vão acreditar no teu propósito, normal. Mas Deus, ele sempre vai acreditar em você. Deus, ele sempre tem uma promessa para você. Mas haja visto que basta eu e você acreditarmos naquilo que ele derramou na nossa vida, ou largarmos de mão, como muita gente tem feito. Tem pessoas que quando Deus fala: eu tenho uma promessa para você, ele se anima, ele fica feliz, claro. Mas quando chega no primeiro deserto já quer desistir de Jesus. Mas quando chega na primeira prova já quer largar Jesus. Mas quando chega no primeiro vale já quer largar Jesus. Ei, se não passar pelo processo não tem como ter vitória. Se não passar pela agonia de Jesus não tem como ter vitória. Se o vaso, aleluias, não passar pelo processo com o oleiro, não tem como ter vitória. Entenda isso. Deus não dá nada para ninguém de mão beijada. Pastor Gabriel, você está doido? Não. E ele nos ensinou isso. Porque no capítulo de número 13 do livro de Mateus, Jesus foi batizado. No 4, o Espírito Santo levou ele para o deserto. Então, Jesus nos ensina que se ele passou o processo no deserto, não tem como a gente morrer. Não tem como a gente fugir. Por acaso nós não somos melhores que Jesus, porque quem é melhor é ele. Por isso que ele nos ensina que se ele passou o processo no deserto e venceu, você também vencerá esse deserto. E haja visto que nesse deserto você não está sozinho. Por quê? O Espírito Santo de Deus está dentro de você, te ajudando na caminhada. Aí quando o diabo vir, aleluia, com as tentações frustradas, você vai olhar para ele e vai dizer: ei, Satanás, nem só de como terá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus está dizendo: ei, enquanto você estiver firmado na palavra, Satanás tem que se bater em retirada. Eu estou sentindo a presença de Jesus. Eu estou sentindo a presença do Deus. Deus está dizendo: ei, deserto não vai matar, mas vai te amadurecer. Jesus, ensinando os discípulos, ensinou acerca do sal da terra e a luz do mundo. Agora no capítulo de número 7, versículo de número 13, 14,
nós vamos encontrar algo incrível também. Por que, pastor Gabriel? Porque Jesus ele está pregando e falando de duas casas. A primeira casa é a casa que é firmada na areia. Quando o vento bate, essa casa não aguenta e essa casa cai. Só que agora nós temos a outra casa, a casa que é construída na rocha. Quando acontece a tempestade, quando acontece a chuva, essa casa não vai cair. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: a casa simboliza eu e você. Aonde nós estamos se firmando? Na areia ou na rocha que é Jesus de Nazaré? Porque na areia é no mundo, se alimentando das coisas do mundo, se alimentando com os prazeres do mundo. Mas a rocha, irmão, é Jesus Cristo de Nazaré, que está de prontidão para me ajudar e te ajudar. Ainda, aleluia, que a luta esteja difícil, o processo seja doído, Deus está dizendo: ei, continua se firmando na rocha que sou eu. E como é que eu me firmo na rocha, pastor Gabriel? É vindo para a casa de Deus, é orando de madrugada, é jejuando, é separando tempo para Deus, é lendo a palavra dele. Porque eu te garanto, irmão, a receita já estou te passando. Se você for um crente de oração, se você for um crente de jejum, se você for um crente que lê a palavra, o diabo não vai te matar nem te tocar. Se você for um crente que é firmado nas coisas de Deus, no centro da vontade de Deus, da promessa de Deus, a tua casa, a tua família, a tua parentela estará firmada na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré. Não se preocupe no que vão pensar de você e vão falar de você, porque hoje em dia tem muita gente preocupada com o que falam dela, com o que pensam dela. Só que Deus está dizendo: ei, se falaram até de mim, você acha que não vão falar de você? Aprenda uma coisa: falando bem ou falando mal, estão falando de você. Eu vou repetir isso aqui. Falando bem ou falando mal, as pessoas sempre vão falar de você. Se até o próprio Jesus, irmão, foi apontado, foi chamado de demônio, mas ele desistiu? Não, ele foi até o fim por mim e por você. Então vamos até o fim, até a boca do noivo, até ele raiar das nuvens, para ir morar na boca de Jerusalém com ele. Pelo amor de Deus, aleluia. Joga os pratos para lá, joga a seta do diabo para lá, não aceita as coisas do mundo, continua se firmando com Jesus. Porque Jesus é bem melhor, os caminhos com Deus é bem melhor, estar na presença de Deus é bem melhor. A Bíblia vai dizer em Atos 2 que eles estavam todos reunidos. Se estão todos reunidos, todos estão em íntima comunhão. Segundo, todos estão orando. Terceiro, todos estão jejuando. Por quê? Eu só posso receber algo do céu porque o meu templo está limpo. Por quê? O Espírito Santo não habita em templo sujo de prova, pastor Gabriel, de povo. Livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. A Bíblia vai dizer: por acaso não sabeis vós que és templo e morada do Espírito Santo de Deus? Quando Deus está falando aqui na palavra, o Espírito Santo, quando fala de templo, é eu e é você, não é, aleluia, as paredes em si. Então eu tenho que estar com o meu templo limpo, santificado, para receber a glória e a presença de Jesus. Porque já reparou que tem gente na nossa geração que ele fala: eu quero ser cheio, eu quero ser cheio de poder, eu quero ser cheio da palavra, eu quero ser cheio do mistério. Mas quando chega dentro da casa dele, ele não ora. Quando chega dentro da casa dele, ele não separa um tempo para Deus. Aí não tem como ser cheio. Ele fala que quer ser cheio, mas no primeiro movimento lá fora ele está fugindo de Jesus. Aí não tem como ser cheio. Para eu ser cheio, eu preciso de um preparamento dentro da presença de Deus. Haja visto que até os discípulos se prepararam para receber a presença do Espírito Santo. Então, não é diferente de mim e de você, porque nós temos que se santificar na palavra,
pregando Bíblia, irmão. Estou pregando Bíblia. Medita depois, Apocalipse vai dizer. A Bíblia vai dizer, irmão, no capítulo de número 8 para o 9 do livro de Apocalipse, que quem ficar aqui na terra, a Bíblia vai dizer que abrirá o abismo, e ao sair desse abismo vão sair gafanhotos, e a ordem de Deus é: toque todos aqueles que não têm um selo. Aleluia. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: ei, não fica, não, se prepara para ir morar comigo na Nova Jerusalém. Porque já pensou, tem muita gente, irmão, que está vindo para a igreja, que está buscando para as pessoas, ele pode estar, aleluia, daquele algo santificado, ir para Deus. Já pensou? Essa pessoa vir para a igreja, buscar, louvar, adorar, mas quando chega dentro da casa dela, ela não fala nada de Deus, só fala a palavra de maldição. E se Jesus voltar? Aleluia. Seja exemplo dentro da tua casa. Aleluia. Seja exemplo no teu trabalho. Aonde você passar, dê exemplo de um verdadeiro servo de Deus. Livro de Hebreus, capítulo número 10, vai dizer, aleluia, que nós somos testemunhas para quem está lá fora. Estou pregando Bíblia. Então, para quem está lá fora, as pessoas precisam ver a essência do Espírito Santo dentro de mim. Porque Deus não está preocupado na tua vestimenta, não. Deus não está preocupado se você é feio, se você é bonito, se você tem um sapato do ano, uma roupa de marca, um terno bom. Não. Deus está preocupado, aleluia, se você está se santificando ou se você está se misturando com as setas do diabo. Deus, aleluia, ele está preocupado se você, aleluia, verdadeiramente está buscando a Ele em espírito e verdade, ou se está na dúvida. Como eu disse aqui, já pensou? Essa pessoa que se veste bem, essa pessoa, aleluia, que para as pessoas ele canta bem, ele toca bem, ele prega bem, mas e aí, irmão? Como é ele lá fora? Como é ela lá fora? Será que eu e você estamos dando bom testemunho diante daqueles que estão lá fora? Porque eu já ouvi uma vez uma jovem da igreja, ela adorava a Deus na mocidade. Isso aconteceu na minha igreja, viu, irmão? Ela adorava a Deus na mocidade. Só que ela adorava a Deus na igreja, missionário. Só que quando chegava na escola, ela era totalmente diferente daquilo que ela era dentro da igreja. Aí, alguém que estudava na escola foi na igreja e falou: ela é crente mesmo? Porque não parece. Porque lá fora é uma coisa, mas quando está dentro da igreja, é santinha. Será que verdadeiramente estamos dando bom testemunho para quem está lá fora? Porque a minha Bíblia vai dizer que quando o inimigo te persegue, você tem que orar por ele. Será que você tem orado, aleluia, pelo teu vizinho? Será que você tem orado, aleluia, por aqueles que te amaldiçoam, que falam mal de você? Ore pelos teus inimigos, não é só pelos amigos. Nós temos que aprender, se nós somos exemplos de Cristo, nós temos que ser igual a Cristo. Porque Ele falou: obras maiores vocês farão. E eu fico intrigado com a Bíblia. Por quê? Porque se Ele falou que obras maiores nós faríamos, para isso acontecer, nós precisamos deixar de ser incrédulos dentro da presença dEle. Porque se eu creio que Deus ele pode curar, Ele vai curar. Se eu creio que Deus ele pode salvar, Ele vai salvar. Se eu creio que Deus pode abrir a porta de emprego, Ele pode abrir a porta de emprego. Agora basta eu e você acreditarmos nos milagres que Ele faz. Então, o ato da igreja de Éfeso era de santificação. Na nossa geração, as pessoas muitas das vezes estão se esquecendo de Jesus, achando, aleluia, que Jesus é garçom. Por que, pastor Gabriel? Garçom é aquele, aleluia, que quando você chega nele, você pede o que você quer, ele vai e te atende. Tem muita gente fazendo isso com Jesus. Eu vou falar, irmão. Tem muita gente fazendo isso com Jesus. Vem para a igreja, ora, busca. Eu quero milagre. Aí quando recebe, esquece de Jesus. Larga Jesus. Jesus não é a garçom de milagres, não. Jesus, aleluia, é o todo poderoso. E a única promessa que ele te fez é que ele pode te levar para o céu.
Correu todo mundo. Na hora da prova, na hora da luta, cadê teu amigo? Vou falar isso aqui. Na hora, aleluia, do deserto, cadê a tua amiga que olhou para você e disse: eu vou dar com você? Na hora, aleluia, dos processos, cadê aquela pessoa, aquele parente que falou: não, quando precisar de mim, eu estou aqui? Cadê? O único que ficou do teu lado foi o Espírito Santo, foi Jesus de Nazaré. E Deus, irmão, foi os únicos que ficaram com você. Essa trindade maravilhosa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O resto, todo mundo te abandonou. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: ainda que te deixe sozinho no caminho, aleluia, do vale, na dificuldade, eu estarei com você. Se ele mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Deus está dizendo para vidas aqui na noite de hoje: é noite de decisão. Eu vou falar isso aqui, Jesus, eu vou falar. É hora de decidirmos se verdadeiramente vamos pegar a cruz e não largar mais e seguir Ele, ou se vamos deixar a cruz no meio do caminho e fugir dele. Aleluia. Aí, irmão, todo mundo abandonou Jesus. O único que ficou do lado de Jesus foi João. Maria chora. Ele olha para Jesus. Jesus olha para ele, não expressa nada, estava sentindo muitas dores. Já percebeu que ele foi até o fim por mim, por você, no caminho da cruz? Foi chicoteado, cuspiram nele, irmão, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, foi pregado aos seus pés, foi pregado às suas mãos, e ele desistiu? Não desistiu. É por isso que hoje eu e você temos essa liberdade de adorar, de glorificar a Ele. Você vem para a igreja todo arrumadinho, todo bonitinho, tem a liberdade de dar glória a Deus, de dar aleluia, de glorificar a Ele. Mas tem países aí que nem podem adorar a Deus, irmão. Tem países aí que cristãos estão morrendo por amor à palavra. Mas eu e você, que estamos aqui na noite de hoje, nós temos a oportunidade de estar na presença dele, de adorar ele em liberdade. Tem gente que está perdendo a cabeça por aí, irmão. Tem gente que está sendo queimado por aí em outros países, por amor à palavra, por amor ao evangelho, e eles não querem mais Jesus. Aí eu vejo a primeira pessoa no primeiro país dele, nunca passou deserto. Aí no primeiro deserto ele fala: Jesus me esqueceu, Jesus não me vê, Deus está te vendo, irmão. Deus, ele não te abandona. Se você está passando deserto, é porque ele está forjando o teu caráter, te preparando para algo maior, te preparando para algo grande. Porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém, não. Primeiro ele precisa quebrar o nosso ego. Primeiro ele precisa quebrar o nosso ego. Primeiro a gente tem que entender que a gente não é nada, é Ele na nossa vida. A gente tem que compreender que é Ele o primeiro, que é Ele, aleluia, aquele que vai vir raiando nas nuvens para buscar a igreja. Só que a igreja precisa compreender que o noivo, aleluia, ele vem com certeza. Porque hoje tem pessoas que nem acreditam mais no arrebatamento, irmão. Haja visto que quando fala de carro, de casa, do dinheiro, todo mundo glorifica. Agora quando fala de céu, são poucos, irmão, que glorificam a Deus em espírito e verdade. Mas hoje eu vim te apresentar o céu, eu vim te apresentar o Espírito Santo, eu vim te apresentar Deus e Jesus, os amigos fiéis que nunca vai te abandonar. Nós temos que entender que a noiva, aleluia, ela tem que estar preparada quando acontece o casamento. A noiva, aleluia, ela fica se preparando, até demora um pouco para chegar, mas ela fica preparada. Enquanto isso, o noivo está de prontidão, esperando a noiva. Só que aqui é diferente, é a noiva que está esperando o noivo. Então, temos que se santificar, temos que pregar a palavra. A Bíblia vai dizer, livro de João, capítulo 8, versículo 32: e
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Livro de João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele não está falando da morada daquela terra da igreja, não. Ele está falando da morada que é a Nova Jerusalém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito, pois eu vou vos preparar lugar. E quando eu vos preparar lugar, eu voltarei, aleluia, para buscar a igreja lavada e remida pelo meu sonho. Em nome de Jesus. Não passei os minutos, irmãos, me perdoe em nome de Jesus, mas estou na direção do Espírito Santo, amém? Eu queria que você pegasse na mão do teu irmão. Relaxa, Deus está aqui, deixa Deus trabalhar. Pega na mão do teu irmão. Você vai para a tua casa, vai descansar, vai trabalhar amanhã, mas eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, irmão. Eu não vim te pregar chave de carro nem de casa, eu vim te pregar a Bíblia. Eu vim te pregar, aleluias, que se verdadeiramente um homem se arrepender dos seus pecados, o Espírito Santo convence ele, convence ela. É isso, pega a mão do teu. Você vai fechar os seus olhos agora, eu vou orar por você, eu vou entregar o microfone rapidinho. Aleluias. Deus te orar pela tua vida. Deixa eu orar pela tua vida. A palavra ainda transforma. A palavra ainda muda. A palavra ainda levanta. A palavra ainda capacita. A palavra ainda tem autoridade. Quem tem autoridade não é você, é o Espírito Santo que está dentro de você que te dá a autoridade. Não se preocupe, porque o Consolador estará com você até a volta de Jesus. Não se preocupe, porque o Consolador vai consolar a tua alma quando esse vale, esse processo, aleluia, estiver te apertando muito, ele vai te ajudar na caminhada. Soberano Deus, eterno, poderoso Pai. Meu Pai querido, meu Pai amado, essas vidas que estão aqui, Jesus. Pai querido, Pai amado, Senhor, que o Senhor, meu Pai, continue abençoando os seus filhos, as suas filhas, Deus. Deus, eu não sei, meu Pai, o processo, eu não sei o Pai, mas o Senhor sabe. Eu não sei, meu Deus, a dificuldade, mas o Senhor sabe. Eu não sei, Pai querido, Pai amado, Senhor Jesus, as lutas, mas o Senhor sabe. Deus trabalha rapidamente